Capítulo 46. Claro que minha volta causou muito rebuliço na casa, e na vila a fofoca se espalhou depressa. Elisa ficou felicíssima, mas não surpresa, ainda mais depois de Ian e eu termos passado a noite juntos tão abertamente, ao saber que nos casaríamos dentro de algumas semanas. Ian não queria esperar, tinha pressa, assim como eu. Mas a papelada tomava algum tempo, sobretudo porque eu tinha que arranjar novos documentos. Veio muito a calhar que Ian tivesse tanto prestígio com o escrivão do cartório, que nem ao menos questionou a história do falso assalto e, em troca de algumas moedas, criou documentos novos para mim. Não dava para apresentar os meus originais com data de 200 anos à frente. Então, agora eu era Sofia Alonso, nascida em 29 de maio de 1805. Uma loucura. Teodora se tornou mais tolerável. Ainda que não fôssemos melhores amigas, vi que ela se esforçava para ser mais agradável e eu tentei fazer o mesmo. Tendo Elisa como amiga em comum, imaginei que o tempo se encarregaria de nos aproximar. Madalena chorou muito quando me viu pela manhã. Abracei-a forte contra o peito. Ela me disse quanto sentiu minha falta e que não apenas ela, mas os outros empregados estavam estranhando a monotonia. Ela me botou a par de muitas coisas que aconteceram durante minha ausência. Não gostei de ouvir sobre o modo como Ian havia se comportado nesse período, sem comer, sem sair de casa, abandonou os assuntos comerciais. Estava sempre acompanhado de uma garrafa de uísque, sempre gritando com todos, até mesmo com Elisa. Pretendia dar uma bronca nele, mas seus olhos cheios de angústia com a lembrança me impediram. Eu não permitiria que ele sofresse daquela forma outra vez, nunca mais. E, apesar de minhas negativas, Ian decidiu fazer um novo baile para anunciar formalmente o nosso noivado. Elisa ficou eufórica e eu sabia o motivo. Ela se encontraria com Lucas, e eu era a única que sabia como aqueles dois terminariam. Ian me levou até a vila para encomendar novos vestidos. Um para o baile de noivado, um para o casamento e uma dezena deles para o dia a dia. Aproveitei para pedir a Madame Georgette que me fizesse calcinhas novas. Fiz alguns rabiscos. Eu desenhava mal pra caramba. Do que eu queria e pedi que fizesse pelo menos uma dúzia delas. Não consegui me acostumar com os tais shortinhos. É claro que ela quase surtou quando expliquei que aquele pequeno pedaço de tecido fazia a função deles. Tive muito trabalho para fazê-la entender que calcinha não era coisa do demônio. Ian gargalhou enquanto eu tentava explicar para a costureira que algumas mulheres preferiam usar menos roupa debaixo do vestido porque sentiam muito calor. Madame Georgette também me prometeu que faria vestidos mais simples, sem tanto volume, mas que fossem bonitos. Depois Ian me convidou para um passeio pelas ruas da vila no final da tarde. Mas, na verdade, desconfiei que era apenas um pretexto para poder me exibir aos seus conhecidos. Boa tarde, Sr. Cabral. Como tem passado? Creio que ainda não lhe apresentei minha noiva, ele disse orgulhoso ao padeiro com um imenso sorriso no rosto. Ele me apresentou como sua noiva a dezenas de pessoas, algumas que eu até já conhecia como Valentina. Seu rosto de porcelana se contorceu em tristeza quando Ian informou sobre nosso compromisso. Fiquei com pena dela, mas ela encontraria seu par por aí, porque Ian era o meu, e jamais seria de outra pessoa, mesmo que eu não tivesse aparecido e bagunçado tudo. E, contra minha vontade, precisei pedir a Ian que me comprasse um sapato. Eu só tinha sapato de salto-agulha, e ali não era o melhor lugar para usar salto fino. Ele sempre enroscava nas pedras do pavimento ou afundava no chão de terra. Era irritante. Amaldiçoei-me diversas vezes por não ter usado tênis no casamento de Nina. Além disso, Ian adorou a ideia de fazer mais compras. Ele estava eufórico. Na verdade, esse era o seu estado constante agora. Enquanto me comprava tudo o que via pela frente, tudo o que havia para comprar ali, perfumes franceses, cremes para o rosto, talcos, adereços delicados para o cabelo. Parecia que queria me dar o mundo. Ele só não entendia que já tinha feito isso quando disse que me amava pela primeira vez. Vou sentir falta de seus antigos sapatos, senhorita. Suspirou, enquanto o sapateiro tirava o molde de meus pés. Os sapatos eram feitos sob medida, de forma artesanal, e não comprados prontos por numeração como eu estava habituada. Infelizmente, o sapateiro não sabia como fazer tênis, apenas sapatos e botas. Foi a primeira coisa que prendeu minha atenção quando a conheci.
Sei, os tênis e a falta de roupas, não se esqueça. Retruquei, e ele sorriu descarado. Suspirei. Meus pés também sentiriam muita falta do meu all-star. Depois da noite em que voltei para casa, Ian e eu tivemos alguns problemas para ficar juntos. Madalena nos vigiava, dia e noite e madrugada, principalmente madrugada, sem descanso. Tudo para o bem de Elisa, me dizia Ian, revirando os olhos, visivelmente insatisfeito. No entanto, ele conseguiu despistá-la algumas vezes e eu não pude, e não quis, impedi-lo de entrar em meu quarto nas demais. Nada parecia tão certo como quando eu estava em seus braços. Storm ainda estava ali. Não tentou fugir outras vezes, mas ainda continuava arredio e cheio de vontades. Ian e eu o montávamos com frequência, contudo ainda era ele quem decidia para onde ir. E, em geral, ele nos levava para o nosso lugar especial, o lugar onde tudo começara. Passávamos muito tempo debaixo da nossa árvore conversando, planejando o futuro, namorando, sem nos preocupar com mais nada. Dessa vez não me assustei com o frenesi causado pelo baile quando o dia chegou. Na verdade, estava tão nervosa quanto todo mundo ali, talvez até mais. As pessoas viriam ao baile para conhecer a noiva do Sr. Clark. Eu queria causar boa impressão em seus amigos, o que não era nada fácil, especialmente quando eu precisava pensar em cada sílaba que sairia de minha boca. Quer, por favor, acalmar-se? Ian pediu depois do almoço, quando a casa já estava abarrotada de comida e de empregados, preparando tudo para o baile daquela noite. Eu quicava no sofá, inquieta. A maioria dos convidados já conhece e estou certo de que apreciam sua companhia quase tanto quanto eu. Não sei não, Ian, falei apreensiva. Ele pegou minha mão e a apertou entre as suas. O calor se espalhou rapidamente por todo o meu braço. Eu não sei agir como Elisa ou Theodora. Acho que nunca serei capaz de agir como elas. As pessoas vão rir de você por se casar comigo. Não vão, não. Ele sorriu carinhoso. Ninguém se atreveria a rir de alguém tão especial como você. E espero que tenha razão, que nunca possa ter os mesmos modos que minha irmã. O sorriso que eu adorava apareceu em seu rosto. Minha testa se franziu. Não seria mais a minha Sofia, ele explicou, tocando meu cabelo e me encarando com intensidade, fazendo meus joelhos bambearem. Depois disso, tentei ficar mais calma. Era mais fácil tentar, no entanto, do que de fato conseguir ficar tranquila. Arrumei-me com deliberada lentidão para o baile. Fiz o melhor que pude. Elisa e Theodora me ajudaram com o cabelo, fazendo um coque largo e complicado, muito elaborado. O vestido ficou bárbaro. O modelo desta vez havia sido escolhido para mim. Armado do tipo princesa, bufante e rodado, abri uma exceção para meu baile de noivado, escolhendo um modelo bem típico da época, sem alças e na cor azul bebê. Experimentei usar a tal crinolina para que o vestido ficasse tão exuberante como no desenho que vi no ateliê. E, já que estava ali, resolvi dar uma chance ao espartilho. Logo notei que não daria para comer nada usando aquilo. Eu mal conseguia respirar. Uma olhada na janela, já que o espelho era pequeno demais, e alguns rodopios depois eu estava pronta, parecida com uma princesa de contos de fadas, me sentindo totalmente ridícula e indescritivelmente feliz. Ian me esperava do lado de fora, e quando abri a porta vi seus olhos se arregalarem e sua boca se abrir. Não me olhe com essa cara, estou tentando me adaptar o melhor que posso. Já me sinto muito ridícula sem essa sua cara de bobo. Ele piscou algumas vezes antes de conseguir falar. O fogo dentro dos seus olhos me animou um pouco. Sofia, disse ele me examinando de cima a baixo. Você está... Eu sei, murmurei. Parece uma caricatura. Ele passou a mão pelo cabelo e suspirou. Depois sorriu. Acho que não é essa palavra que procuro, senhorita. Ele esticou a mão para pegar a minha. Você está indescritivelmente linda esta noite, mas acho que falta alguma coisa. Ah, não falta não. Estou usando até a droga do espartilho dessa vez. Posso notar. Ele rebateu com o olhar preso em meu decote. Realmente o espartilho tinha suas vantagens. Deixava a cintura mais fina e o busto empinado e volumoso. Mas ainda assim a tortura não valia a pena. Mas ainda acho que falta alguma coisa. E aproximou minha mão de seus lábios, beijando-a.
Talvez uma flor? Pensei que ele fosse colocar uma flor em meu cabelo, como da outra vez, como fez no meu primeiro baile, mas em vez de uma flor, Ian retirou algo pequeno e reluzente do bolso da calça e com muita delicadeza o deslizou por meu dedo anelar. Pisquei algumas vezes. Era o anel mais incrível que eu já tinha visto. Uma grande pedra azul e redonda bem ao centro, rodeada por pequenos diamantes em toda a circunferência. 2 brilhantes triangulares pendiam nas laterais, como se fossem folhas perfeitas, como uma flor azul. Fiquei sem ar. Ian, exclamei quando consegui colocar o ar para dentro. É lindo. Meu Deus, é demais. Quando examinei o anel mais de perto, tive a impressão de que as pedras tremulavam, exatamente como faziam os olhos de Ian de vez em quando. Gostei dele ainda mais. É perfeito. Eu queria lhe dar um anel especial. Pedi que o ourives fizesse este, conforme eu o havia imaginado. Senti meus olhos arderem, mas não era boa ideia chorar quando estava tão maquiada. Eu pretendia ter lhe dado no dia do baile, mas depois de tudo que aconteceu, ele sacudiu a cabeça, um sorriso amargurado nos lábios. No baile? Quer dizer, no baile de Elisa? Ele assentiu. Mas no baile que eu fugi de você? Perguntei sem entender. Sim, naquele baile. Não se lembra que eu queria falar com você quando o baile terminasse? Lembro. E eu disse que precisava te contar a minha história antes e depois... Depois tudo deu errado e eu não tive oportunidade. Tentei de novo naquele dia em que você se foi. Ele tinha dificuldade para tocar no assunto. Ainda doía muito pensar na separação a qual tínhamos sido forçados. Eu pretendia lhe pedir em casamento da forma correta e você já havia dito sim. Hipoteticamente, mas foi um sim. No entanto, outra vez não deu certo. Tentei engolir. Você já tinha o anel? Sussurrei. Sim. Quando fui até a cidade às vésperas do baile de Elisa, passei pelo joalheiro e o encomendei com urgência. Ele disse que tinha comprado uma coisa especial, não lembra? Um mensageiro o trouxe no dia do baile. Estava tudo certo, até... Você comprou o anel naquele dia em que eu te procurei feito uma doida e não te encontrei em lugar algum. O interrompi maravilhada. Mas nós nem tínhamos ido para a cama ainda. Eu sei e nem pretendia. Não sem antes lhe oferecer compromisso. Seu rosto se iluminou. A tristeza foi substituída por outra coisa. Mas não fui capaz de refrear meu desejo e me perdi em seus encantos. Você pretendia me pedir em casamento antes de me levar para a cama? Antes de fazermos amor? Antes de saber quem eu era de verdade? Certamente. Por que se espanta? Será que não percebeu como eu estava louco por você? Ele se aproximou mais. Deslizou um dedo na lateral do meu rosto suavemente. Como sou louco por você. Você é incrível, Ian. Eu disse, olhando em seus olhos negros e brilhantes. Depois voltei a admirar o anel. Não acredito que estava disposto a me pedir em casamento sem ter feito um test drive antes. Test drive? Ele indagou, roçando os dedos de leve em meu pescoço. Minha pele formigava. Ele se aproximou mais. Eu podia sentir seu gosto em minha língua. Experimentar primeiro para ver se realmente gosta. Murmurei instável. Ele riu. Seu rosto tão perto do meu me deixou tonta. Eu não precisava disso. Eu sempre soube quem você era. Sempre soube que o amor que queima em meu peito jamais se extinguiria. Eu te amo tanto, Ian. Não mais do que eu a amo. E se inclinou para me dar um beijo de tirar o juízo. Então, cedo demais, se afastou um pouco, com os olhos ainda fechados. Acho melhor nos apressarmos, não quero que se atrase em seu próprio baile. O fogo ardente que vi em seus olhos quando voltou a abri-los me disse exatamente a que ele se referia. Então vamos, droga. O baile foi perfeito, dessa vez sem incidentes desagradáveis, apenas um pequeno acidente com taças colocadas sobre uma mesa mais baixa, na qual eu esbarrei com a saia do vestido, estilhaçando os cristais. Era muito difícil manobrar aquela coisa. Ian riu do desastre. Disse que nos traria sorte. Então, deixei o acidente de lado e me concentrei em não esmagar ninguém com aquela gaiola.
Observei Elisa e Lucas e como eram evidentes seus sentimentos. Ele não tirava os olhos dela e ela não conseguia olhar para ele sem corar violentamente. Eu ri. Talvez por isso só se casassem dali a alguns anos. Levaria uma eternidade até que Elisa se acostumasse com a paquera. A sala estava abarrotada de gente. Talvez toda a vila estivesse ali, como Ian pretendia. Dr. Almeida e sua esposa vieram nos cumprimentar. Conversaram um pouco e depois se dirigiram para a mesa farta. Mas, antes de sair, o médico me fitou com um sorriso brincalhão nos lábios. Foi aí que me dei conta de que Ian não era o único ali que sabia da minha história. Está tudo bem, Sofia? Ian me perguntou, pegando minha mão. Você está pálida. Ele sabe. Eu gaguejei aflita. Quem? O doutor Almeida, Ian, ele sabe. Ele não pareceu preocupado. E qual é o problema? Como assim, qual é o problema? E se ele resolver contar para mais alguém? E se ele resolver estudar o caso para descobrir como isso foi possível? E se ele quiser abrir meu cérebro para ver se é igual a de todo mundo aqui? E se quiser arrancar... Não diga besteiras, amor. O Dr. Almeida é meu amigo, nosso amigo. Ele jamais iria machucá-la, mesmo porque eu não permitiria. Além do mais, ele sabe muito pouco. Apenas o que eu disse a ele naquela noite, e nem eu mesmo sabia muito. Tentei não me preocupar com o doutor. Até onde eu sabia, ele era o único médico na vila, não era prudente criar inimizades. Mas ficaria atenta, só por precaução. Conversei com muitas pessoas e, para minha surpresa, Ian estava certo. Elas realmente pareciam gostar de estar ao meu lado, exceto a senhora Albuquerque, que estava ofendida por Ian ter escolhido uma noiva tão menos preparada que sua filha. Não comi nada, é claro, mas notei que o banquete foi devorado com deleite. Sentar vestindo espartilho e crinolina não foi tarefa fácil. Decidi, depois de algumas espetadas nas costelas, que era melhor aproveitar o baile em pé. E, já que eu estava ali sem fazer nada, Ian achou ótima ideia passar o resto da noite dançando. Não importava que eu não soubesse os passos. Ian também não pareceu se importar com isso. Na verdade, pensei que nada o incomodaria naquela noite. A felicidade estava estampada em seu rosto, e era tão grande quanto a minha. Dançamos abraçados, mas a certa distância, assim como na valsa, e não como eu havia ensinado a ele. Não gosto desse espartilho, não consigo sentir seu corpo com todo esse tecido. Ele sorriu timidamente. Não estou habituado. E apertou a base de minhas costas, me trazendo para mais perto. As barbatanas de ferro esmagaram minha carne e a gaiola impedia que eu me aproximasse dele. Parecia um campo de força que proibia meu corpo de se colar ao de Ian. Não se preocupe, não pretendo usar estas coisas nunca mais, mas acho que entendi o uso da gaiola afinal. É tipo uma gaiola de castidade, não é? Perguntei, aborrecida por não poder abraçá-lo como eu gostaria. Ele gargalhou. Realmente dificulta o contato físico. Então colocou a mão na parte nua de minhas costas. O arrepio em minha coluna me fez lembrar de que nem 200 gaiolas teriam resolvido o meu caso. O desejo que eu sentia por Ian era irracional. Dançamos mais algumas músicas e fiquei surpresa ao notar que eu estava completamente à vontade no meio de tantas pessoas. Ian não escondia sua alegria. Ela irradiava por cada poro de sua pele e ele era meu, para sempre. Jamais pensei que pudesse existir tamanha felicidade, que amar alguém assim como eu o amava com tanta intensidade fosse possível. Suspirei, satisfeita, e tentei encostar a cabeça em seu peito. Bem que eu tentei. Gaiola estúpida, resmunguei. Ian deu risada e suavemente tocou minha testa com seus lábios, sem se importar com as pessoas ali presentes. Meu corpo reagiu de pronto. Não se preocupe, amor. Nossos convidados logo deverão partir e você poderá se ver livre desse aparato. Vai ser um alívio. Mal posso respirar usando esse treco. Você deve estar muito cansada. Foi um dia muito agitado, disse ele enquanto me girava pela sala. Bastante cansada. Suspirei. Ele suspirou também. Olhei para ele que parecia estar frustrado. Pela expressão de seus olhos, pelo brilho prateado, imaginei que tivesse planejado alguma coisa para depois do baile. Talvez uma comemoração mais íntima. Tão cansada que talvez nem consiga desabotoar esse vestido sozinha. Será que Madalena me ajudaria? Perguntei inocente. Madalena? Ele quase gritou. Não, senhorita.
não seria adequado. Serei seu marido muito em breve e é meu dever, como futuro marido, garantir o bem-estar de minha futura esposa. Não permitirei que outra pessoa cumpra um dever que é só meu. Faço questão de ajudá-la com essa tarefa tão árdua. Tentei não rir de seu pequeno discurso. Agradeço muito que se preocupe assim com meu bem-estar. Então, já que está disposto a me fazer esse imenso favor, seria abusar muito de sua bondade se eu pedisse para me ajudar com o espartilho também? Tem muitos laços. Acho que se ninguém me ajudar, vou ficar presa a ele para sempre. Ian tentou se manter sério, mas um sorriso traiçoeiro se apoderou de seus lábios. Terei um imenso prazer em lhe ser útil.